Olá, estudante, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da disciplina de tópicos. Hoje, junto comigo, a professora Letícia. Professora Letícia, se apresenta, por gentileza. Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui então para falar de um tema importante para a nossa formação enquanto docentes, né? Hoje juntamos eu da Letras, a Fábio da Pedagogia, para que nós possamos juntas discutir, né, dois temas que podem ser trabalhados assim juntos, tá? Então, sou coordenadora da Letras, já trabalho aqui na Uningá faz um tempo, e esse ano, por mudar o modelo para a formação de professores, né? Nós temos esse ano que vai acontecer a formação, a prova nacional docente, junto com o ENAD, né? Então, nós temos que cada vez mais capacitar vocês para que, quando tiverem essas provas, esses exames, esses concursos, vocês consigam, sabe, se sair bem, olhar e falar: não, eu consigo responder, eu consigo tentar essa questão. Então, a ideia é que nós possamos construir esse conhecimento juntos aqui nesse tempo que nós vamos passar, tá bom? Seja muito bem-vindo. Obrigada, professora. Então, vamos lá. Deixa eu subir de novo, professora, os slides, só um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos falando. Então, como a professora Letícia comentou, é um tema que vai estar nas nossas provas, né? É um tema que nós fizemos uma junção sobre tecnologias educacionais e letramento científico. Então, nós vamos estar trocando figurinha, eu e a professora Letícia, referente a essa temática, tá? Então, assim, o nosso objetivo mesmo da aula não é apenas compreender os conceitos, tá, estudante? Mas refletir sobre como nós vamos aplicá-los na prática, dentro da sala de aula e também fora dela, né, como cidadãos críticos e atuantes. Então, se preparem, pega o caderno, anotem, pega o bloquinho, abre o computador, o que você estiver aí estudando agora para essa aula nossa, que nós vamos estar tratando, então, teoria, prática, os exemplos cotidianos, e vamos analisar também estilos de questões para a nossa avaliação, bom? Então, os objetivos da nossa aula, como vocês já sabem, quem já está acompanhando sabe que eu gosto muito de falar para vocês quais são os objetivos, o que vai acontecer ao longo dessa aula, e lembrando também, lista de presença, mas no final da aula, agora prestem atenção no conteúdo, sanam as suas dúvidas, coloca lá no chat que nós vamos ter a nossa moderadora acompanhando vocês, coloca o nome, o polo onde vocês estão nos assistindo hoje, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Então os objetivos são bem claros, tá? Compreender o conceito de tecnologias educacionais e sua função pedagógica, refletir sobre o letramento científico, esse novo tema novo que está vindo agora na educação básica, analisar práticas pedagógicas mediadas por tecnologias e, por fim, relacionar esses temas com as competências exigidas no Exame Nacional Docente do Estudante e a Prova Nacional Docente. Ou seja, o que seria tudo isso, professora Fabi? É muita coisa. Um pouquinho. Não é só uma aula para cumprir conteúdos, tá bom? É uma preparação. Você aqui que está estudando licenciatura, né, para a formação docente, a esses desafios que vocês vão estar enfrentando lá na sala de aula, nas avaliações oficiais. Combinado? Então tá bom. Então vamos lá. A nossa estrutura. A estrutura da nossa aula. O que nós vamos estar discutindo ao longo desses 60 minutos aqui com vocês? O que são tecnologias educacionais, né? Relembrando os conteúdos que vocês já estudaram ao longo do curso, o conceito e a importância do letramento científico, a integração entre teoria, tecnologia e letramento nas práticas docentes. Como sempre, temos que trazer sobre as políticas públicas, a legislação e os desafios, porque todos esses conteúdos estão envolvidos nas políticas públicas. Bom? E a professora Letícia vai estar trabalhando com vocês duas questões no estilo da Prova Nacional Docente e ENAD. E para fecharmos a nossa aula, aquela reflexão que eu gosto bastante, por isso que as nossas aulas são de interação. Então, vamos lá. A professora Letícia colocou umas imagens aqui
já para estar instigando vocês, né, sobre alfabetização e letramento. Então, agora eu vou passar a palavra para ela e depois eu volto para falar sobre tecnologias educacionais, tá? Isso, a ideia é que a gente vá conversando. Então, às vezes eu jogo para a Fabiane, ela volta para mim e a gente vai discutindo, tá? Então, ó, não dá para falar de letramento, de tecnologia, sem a gente voltar, né, na dualidade desses termos, que há muito tempo já começamos a estudar lá na pedagogia, na letras, dentro da educação, né? Antes, o foco era na alfabetização, né? E não havia assim a preocupação, os estudos com o letramento. Então, a alfabetização, a decodificação, ensinar o aluno a decodificar, a saber que A, junto com outra, né, letra, forma uma outra palavra, e que ele conseguisse ler isso na sala de aula, né? E aí a gente trabalhava a dicção do aluno para ele se tornar um leitor, né? Era esse conceito mais tradicional, a gente fala assim. Depois entrou aí o letramento, né? Que é o conjunto das práticas sociais que utiliza a escrita e consegue utilizar isso no contexto. Então, mais do que saber decodificar, né? Saber que B e A é ba e L e A é lá, eu preciso saber o que bala significa para mim. Ou como que eu lido com esses conceitos. E aí surgiu o conceito de letramento. Só que, por algum tempo, começaram a separar, né? Letramento é mais importante, como se a alfabetização não fosse. Tinha uma ideia assim. E, na verdade, gente, nunca foi essa a proposta. Né? A ideia é que a alfabetização tem que ser trabalhada com muito primor pelos alfabetizadores que trabalham os anos iniciais. E letramento da mesma forma, porque o aluno não adianta ele decodificar se ele não souber utilizar as escritas, né, a escrita, a fala, esse alfabeto que ele decodificou, né, no meio social em que ele vive. Então, são duas coisas que não é falar que o letramento é melhor, você saber usar é muito melhor do que você saber decodificar. Não, a alfabetização, e aí eu pego essa frase do Paulo Freire, né, ela é mais. A alfabetização, ela já era mais. A gente que reduzia ela, a decodificação apenas. Mas, como Paulo Freire coloca, a alfabetização é mais, ela é muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo. Então, já está lá no conceito da alfabetização isso. É o jeito que nós, alfabetizadores, docentes, lidamos com esse conceito. Eu tenho que preparar o meu aluno não para ler um texto na sala de aula e ler bonito, para todo mundo achar lindo ele lendo lá na sala. Né? Mas para que ele consiga ler e entender o mundo à volta dele. Que ele consiga ler aquele texto na escola, mas se o professor perguntar que você entendeu? Que ele consiga falar, porque senão ficou só na alfabetização. Tá? Então, quando a gente vai trazer esses conceitos, por isso eu achei necessário nós voltarmos ao conceito de letramento, aqui de alfabetização, para que agora nós possamos desenvolver o conceito de letramento científico, né? E aí juntar isso com a tecnologia. Então, ó, vamos lá. Um indivíduo que é alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. Se você der qualquer texto para ler, peguei uma coisa que está aqui, ó. Safira, né? Ele vai conseguir falar safira, tá? Mas e o indivíduo letrado? Ai, professor, e agora? Além de saber escrever, ele usa socialmente a leitura e a escrita na prática cotidiana, respondendo às demandas sociais da leitura e da escrita. Ele vai saber, o indivíduo letrado, que safira é uma marca de uma água, que muitas vezes é vendida em garrafinha, ele vai saber explicar o que é safira, mas ele também vai lembrar que safira é uma coisa preciosa, que pode ser, então assim, ó, e às vezes até tem a ideia de por isso que ele está colocando o nome de algo precioso numa água, porque a água deve ser vista como um bem precioso. Imagina o seu aluninho lá na escola conseguir fazer essa leitura de mundo, aí ele vai ser alfabetizado, porque ele conseguiu juntar e ver que aqui está escrito Safira. E ele vai conseguir ler que Safira pode ser uma marca de água, pode ser como a gente fala, metal, não é metal, né? Algo precioso, que isso foi trazido para uma pedra, gente, sumiu pedra da minha cabeça, uma pedra preciosa, e ainda posso ver que essa ideia de preciosidade eu posso ainda relacionar quando eu tenho a água, né? Aí, letramento. Percebe que é um exemplo comum que a gente nem preparou, que a gente achou aqui escrito Safira. Então, o letramento e a alfabetização, eles estão em tudo ao nosso redor. É isso que eu quero que a gente consiga saber,
tá? E ontem quando a gente estava finalizando os slides, né, eu e a professora Fabiane, eu achei também importante trazer isso, porque às vezes a gente fala que nós não lemos muito, e nós lemos. Eu estava passando os stories no Instagram, né, na rede social, e de uma professora aqui da Uningá. Eu vi esses 2 stories na timeline lá dela, né? Tava tudo colocado lá. E aí eu falei, olha que legal. É algo que eu li sem querer, né? E que tem a ver com qualquer tema que a gente possa falar numa aula amanhã. Ela fala da pesquisa, ela colocou assim, ó, a pesquisa é uma forma de escuta. Você está dando voz a temas, sujeitos e territórios que muitas vezes são silenciados. Então, quando a gente traz um tema e se sujeita a fazer uma pesquisa, fazer uma aula sobre alfabetização, sobre letramento, a gente traz à tona esses temas para territórios, salas de aula, a sua vida, não sei onde você trabalha, onde no seu estágio, né? Às vezes um território onde essa ideia não é trazida. E quando a gente traz à tona, coloca esses temas nas nossas pesquisas, no nosso dia a dia, a gente dá voz para isso. Né? A gente dá voz para essas teorias, para as pessoas que às vezes lidam só de um jeito dentro da sala de aula, né? E agora a gente quer transformar. Então, ó, serve para nós também. Então, colocamos como imagem aqui. E aí tinha o outro stories bem na frente. Sua trajetória acadêmica pode ser ao mesmo tempo íntima e coletiva. Uma ponte entre a sua história e as urgências do mundo. E às vezes a gente fica pensando, mas o que tem a ver isso na minha prática? Né? E eu não consigo ligar que isso pode mudar o meu íntimo enquanto ser humano e pode mudar todo um coletivo, porque eu me envolvo com um monte de gente, né? Eu tenho um monte de aluno que passa pela minha mão. Olha você na pedagogia, os pequenininhos, gente, se a gente não trabalhá-los lá desde pequenos, nós não formamos médicos, nós não formamos doutores, nós não formamos advogados, nós não formamos esses doutores que eu digo, né, em todas as áreas com doutorado, né? Você lá no pequenininho é que vai formar. Então, gente, é a ponte entre as histórias que nós temos que trazer para os nossos alunos, a história dos conceitos e as urgências do mundo, tá? Então, nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de letramento científico. E aqui tem 2 conceitos nesse post dessa menina. Ó, trazer o letramento científico é não esquecer da história dos conceitos. Trazer a tecnologia é lembrar que o mundo é urgente. E nós temos que todos os dias, mesmo sem trabalhar os conceitos, trabalhá-los dentro das nossas urgências. E a tecnologia é uma urgência. Nós temos. Olha, hoje, para fazer essa aula, se a gente contasse um livro, nós tentamos gravar, nós tentamos fazer ao vivo, nós tentamos. E não funcionavam as ferramentas do microfone. Então, agora nós conseguimos, né, nesse último momento, conseguir falar, liberar nossos áudios para fazer essa aula. Então, olha a tecnologia, né? Para passar os conceitos, nós precisamos dela. Então, eu e a professora Fábia, a gente acredita assim, nós temos que ser críticos em relação às tecnologias, mas ver os 2 lados, sabe? O que ela traz de possibilidades, porque sem ela nós não teríamos isso, esse contato, essas aulas online, né? Essas aulas ao vivo, esses momentos de vocês conhecerem o seu coordenador, né? Mas também não é só ela dona de tudo, né? Eu preciso dos conceitos, eu preciso de tudo isso para trazer e virar realidade dentro da tecnologia. Então, gente, falar em letramento científico é fazer com que você, professor, consiga fazer esse seu aluno entender a importância dessa ponte, tá bom? Verdade. Exemplos no Stories a gente consegue trazer para a nossa realidade. Vamos lá. Professora, está conseguindo me ouvir? Está me Sim, ouvindo? Ah, então tá. isso. Professora, os alunos, né, eu acompanho eles nas aulas, aqui também estou acompanhando, eles gostam muito dessa interação, porque eles conseguem, na nossa conversa, associar essa teoria com a prática dele lá na escola. Ontem nós conversamos sobre currículo, política, falamos sobre a BNCC, comentei com eles, né, que a professora fez o doutorado na área crítica da BNCC, eles acharam muito interessante para trazer isso futuramente para eles, porque nós temos que montar, né, os planos de aula segundo a BNCC, o que está dentro do currículo. Então, creio que essas 2 imagens tratam mesmo, no geral, de todos os temas nossos.
E o importante agora, né, nós damos a continuidade agora para falar um pouquinho mais sobre isso. Pro, posso só dar uma abertura e depois você volta nesse? Isso, pode Então sim. tá, pode ser. Porque daí eu vou fazer o gancho já aqui com as tecnologias educacionais, Isso mesmo. tá? Porque assim, ó, igual a professora falou, nós temos que trabalhar os conceitos e tentar fazer essa ligação, né, entre toda essa teoria com a prática, você, professor, né, que está se formando em pedagogia, em letras, biologia, educação física, que vai fazer essa prova, né? Como que vai cair essas questões, como eu vou estudar esse conteúdo, igual eu falei, não precisa decorar a lei, não precisa decorar, você precisa compreender como você vai colocar isso no seu dia a dia. Então, para fazer essa associação entre a tecnologia, não é só as ferramentas digitais, não é só o computador, o aplicativo, a internet, mas, na verdade, a tecnologia educacional é tudo aquilo que auxilia na mediação da aprendizagem. Então, se pensarmos bem, o quadro negro, o giz, o livro impresso, tudo isso também faz parte de uma tecnologia educacional. Só que mudou com o tempo, com os recursos disponíveis. E essa forma, né, como nós interagimos com esse processo pedagógico. Igual a professora Letícia comentou, nós enfrentamos problemas na comunicação, mas deu tudo certo. Estamos aqui ministrando a aula para vocês, fazendo essa interação, acompanhando vocês aqui no chat, passando esse conteúdo para vocês, esses conceitos. Então, quando falamos sobre tecnologias da informação e comunicação, as TICs, ou a tecnologia digital da informação e comunicação, ou tecnologia educacional de apoio ao letramento, né? O ponto principal é entender que a tecnologia não vem para substituir o professor, mas sim para potencializar sua ação como mediador, porque nós estamos tendo mediador desse conhecimento, não é verdade? Nós somos os mediadores de todas essas ferramentas, porque nós precisamos passar os conceitos, os conteúdos, os fundamentos, e usando essa tecnologia. Ó, você que está aqui, que colocou aqui, que é lá de Palotina, que é lá de São Paulo, que é lá do Alto do Piriri, Piriri Alto, isso. Você está longe, olha só, você está longe, nós estamos aqui em Maringá, Paraná, olha a distância de vocês. E devido à tecnologia, né, essa mediação, nós estamos mediando esse conteúdo para vocês agora. Então, vai muito além do que conceitos e conteúdos. E imagine agora associar tudo isso com o letramento científico, que é outro conteúdo que está vindo, que está agregando nas avaliações, igual nós já tivemos aulas sobre direitos humanos, que foram outro tema que entrou, vocês já tiveram disciplinas, né? A professora Letícia iniciou falando sobre letramento e alfabetização, porque não podia deixar de fora, para falar sobre essas definições, né? Voltar, lembrando que está lá na Base Nacional Comum Curricular, né? Tudo escrito. Então, nós temos que pensar, né, que tudo está associado, tudo, todos os conteúdos, e pensando que essa tecnologia não vai substituir o professor, mas sim vai facilitar a mediação, combinado? Então, agora, eu vou voltar nesse outro slide da professora, para ela fazer agora o gancho sobre o letramento, tá bom? Isso. E aí, gente, falando das pontes, né, das pontes que a gente constrói, eu trouxe só um pouquinho para a gente falar isso que a professora Fabiane colocou de teoria e a prática, né? Então, na minha formação e a necessidade da gente fazer a pesquisa para mostrar isso. Então, ó, lá no meu mestrado, esse primeiro título é o título da minha dissertação. Ontem eu fui procurar, porque eu não tinha decorado ainda, acreditem? É de lá de 2012, né? A dissertação do mestrado, eu estudei o mangá, aqueles história em quadrinhos lá, japonesas, um estudo de sua forma ficcional e de sua recepção enquanto prática de letramento literário no município de Maringá. Então, olha, lá no mestrado eu trabalhei o letramento, né? E aí, do mesmo jeito que tem o letramento científico, tem o letramento literário. O que é isso, professora? Então, assim, ó, a gente acredita que os alunos, mesmo sem serem alfabetizados, eles podem ter um grau de letramento literário, quando a mãe lá de pequenininho conta histórias para ele,
né, antes de dormir, né? A professora tem filha pequenininha. E aí, às vezes ela conta uma história, às vezes a filha dela pega um livro e fala assim, ó, conta a história, né? Conta uma história, mamãe. E aí ela senta para ouvir, ou quando ela vê um fantoche, ela senta, ela já ouve histórias. E aí, quando você vai contar e alfabetizar essa criança, ela já é letrada literariamente. Percebem? E aí, nesse doutorado, nesse mestrado, eu estudei o mangá, porque o mangá, mesmo por ele não ser reconhecido, às vezes, como um cânone da literatura, né? Não é famoso, não era, né? Agora tá que tem mais. Mas ele é uma prática de letramento. Porque, gente, nós temos aqui, tô falando de Maringá, né? Eu analisei numa livraria o número de pessoas que se envolvem com essa prática de escrita, de ficção, e como por meio do mangá as pessoas conseguem recontar histórias. Elas conseguem observar o personagem, saber que aquele personagem está emocionado pelo tamanho dos olhos, pela boca que está com um sorrisão, percebem? Então, por que não trazer para a escola, né, para as nossas escolas, um mangá para ser estudado? Então, isso é letramento. É porque se o nosso aluno consegue contextualizar, né, que ele possa usar isso enquanto prática também na sala de aula, porque essa é uma prática social deles. Então, isso foi lá. Agora, e depois eu fui para o doutorado em outro tema, né, não é mais na literatura, mas era na educação. Mas olha só, propostas de práticas de linguagem. Práticas de letramento é uma prática também, tá? Só que aqui é de linguagem, no geral, não só de literatura. Com os gêneros textuais para o novo ensino médio, os limites da experiência. Agora, nós temos um letramento analisado de uma forma mais crítica. Lá no mestrado eu apresentei. E agora, depois que teve os booms do letramento, todo mundo começou a valorizar vários gêneros literários, tá? Agora, vamos trazer bula de remédio para a escola, vamos analisar texto informativo, manual de instrução, receita, não é? Não é isso? A BNCC fala que a gente tem que trazer vários gêneros textuais para o aluno. Então, receita de bolo, trabalhar tudo, bilhete, carta argumentativa, carta, né? Fábula, bilhete, tudo. Então tá. Só que o que eu fui analisar? Que mesmo que esses letramentos sejam trazidos para a escola, né? Se não tiver reflexão crítica, nós não levamos o nosso aluno à experiência com esses textos. Ele acaba sendo só mais um. O aluno às vezes passa por uma bula de remédio sem saber nem o que ele trabalhou. Então, se nós não nos preocuparmos com o letramento, considerando a experiência do objeto, trabalhando os conceitos, a gente só vai encher linguiça e falar que trabalhou a BNCC, tá? Mas sem chegar realmente para esses alunos. Então, nós queremos trabalhar essas duas coisas. Trazer, sim, né? Trazer as propostas de letramentos, mas não com a ideia de só adaptar o indivíduo para ele passar no vestibular, para ele passar num contexto, para ele. Não, não é só essa a ideia. Precisa ser muito mais além, tá? E essa é a junção que a gente faz aí. Pode E seguir, a Fábio. mesma coisa com a tecnologia, né, professora? Nós sabemos que quem está lá na escola precisa trabalhar a tecnologia. Vamos supor, sala de laboratório de informática. Vou levar meu aluno de inglês lá, né, professor? Que tem a sala de informática, eu como pedagoga lá da quinta série, eu tenho que levar meu aluno para trabalhar algo lá. Não é só chegar e colocar o aluno no computador para fazer um jogo, né, trabalhar essa ferramenta digital, mas ter um propósito e estar sempre em interação com a cultura dele. O que está sendo, né? Aonde está esse contexto? A sua escola está em qual contexto, né, social? Porque você tem que levar algo que realmente faça significativo para o aluno, né? Que seja significativo para o aluno, não é verdade? Isso E mesmo. aí, Pro, pensando aqui, deixa eu só Aí dar nós uma. já integramos, né? A gente já consegue integrar o letramento Já, e as já. Eu tecnologias. só vou pular um Isso. pouquinho, Pro, e daí eu vou voltar aqui para você, tá? Porque, assim, pensando naquele ponto central da nossa aula, né, que é essa integração da tecnologia e do letramento científico, que é muito comum a gente ver a tecnologia sendo usada, mas como um enfeite, não podemos. E nem substituir as práticas antigas, né, como um quadro, um PowerPoint, igual nós estamos usando aqui, né, nós estamos usando as tecnologias,
é o desafio de usar essa tecnologia como uma aliada para os estudantes se tornarem leitores críticos de uma ciência e da sociedade. Foi o que a professora Letícia acabou de falar. Olha só como a nossa aula está muito em consonância. Eu, pedagoga, a professora é formada em letras. Você está vendo como a gente consegue fazer essa interdisciplinaridade com os conteúdos? Né? Um caminho muito produtivo para trabalhar, que eu já conversei com algumas professoras que estão em sala de aula, são os projetos investigativos. Né? Por exemplo, quando o aluno investiga a qualidade da água que consome em casa, que tem aquela atividade, eles podem usar um aplicativo para fazer o registro, montar gráficos, comparar padrões. Então, olha só, a tecnologia nesse caso não é só uma ferramenta, ela é mediadora de uma experiência de investigação científica, né, que nós, como pedagoga, vamos trabalhar lá na disciplina de ciências sociais, ou o professor que é formado lá na área de ciências sociais, que vai trabalhar do sexto ao nono ano, ou no ensino médio. Então, você pode trabalhar com esses projetos investigativos usando as tecnologias ao seu favor, essa ferramenta tecnológica. Outras possibilidades, o famoso podcast, né, professora, que é muito usado, os vídeos, os blogs científicos escolares. No canal do YouTube, nós temos vários canais de professores. Então, usar essa ferramenta a nosso favor, porque o aluno já sabe navegar, ele sabe mexer e pegar o que ele quer, mas direcionar ele, então, para um conteúdo científico, né? Que o estudante possa produzir um conteúdo. Talvez ele mesmo criar um vídeo, criar um podcast, né? Ele fazendo uma pesquisa, organizando suas ideias, selecionando fontes, ensinar o nosso pequeno lá desde o começo que tem uma fonte, onde ele pesquisou, onde ele buscou esse conhecimento científico. Né? Isso já é um letramento científico, a professora Letícia já falou, né? Porque ele aprende a ler a informação de uma forma mais crítica. Ele vai além de ler lá Safira. Né? Ele buscou além. E é claro que existe os simuladores digitais, tá? Que eu estava pesquisando para poder falar para vocês aqui, né? Que permite fazer aquele experimento que, às vezes, na sala de aula você não consegue, e por falta de algum laboratório da sua escola, você consegue fazer dentro desse simulador digital, entendeu? Igual a parte de física, química, né? São simulados gratuitos. Nós já tivemos uma aula aqui que a professora Rosângela comentou para vocês sobre os jogos digitais, é a mesma coisa. Para trabalhar a alfabetização com jogos digitais, para trabalhar a matemática, para trabalhar o raciocínio lógico. Então, nós temos que usar essas ferramentas ao nosso favor e como colocar ela na nossa prática. Tá bom? E agora, falando aqui um pouquinho mais sobre a importância, tá? Não pensa que são duas coisas separadas, tecnologia e letramento, como a professora colocou naquela imagem. Eu vou até voltar aquela imagem, porque eu achei que foi muito, muito relevante para nós. É uma ponte, olha só, é uma ponte de conteúdos. Então, faz sentido para nós, tá? Essa parte, a gente fazer essa associação. E aqui eu deixo para vocês, tá? Quem está aqui nos acompanhando hoje, coloca aqui nos comentários que nós queremos saber depois. Na escola que você está observando, ou que você está estagiando, trabalha com a tecnologia, né? Está associado a esse letramento científico? Você consegue observar isso na sala que você está? Ai, professor, eu estou fazendo estágio de letras aqui no estado, né? No estado, numa escola privada. Coloca aqui, ó, professor, eu sou lá do berçário, mas a gente trabalha assim, porque ó, a gente tem a tecnologia, a televisão, tem o rádio, né, tem os vídeos. Quais são as ferramentas que é utilizado? Lá com a turminha de 4 anos, pré-alfabetização, eu estou trabalhando um jogo digital, olha só. Tá? Então, vamos fazer essa relação com a nossa prática. Está lá no conteúdo, está descrito, está lá na BNCC que você tem que trabalhar, mas como que eu vou trabalhar isso? Bom, a professora Letícia já começou a comentar sobre letramento científico, ela já deu a introdução. Professora,
Você quer que eu continue nesse slide ou passo para o próximo? Não, só ressaltar, né? Vamos usar aqui, Ah, ó. tá. Então, às vezes a gente acha que letramento científico é só para quem é professor de ciências, né? É. Não, se tiver uma Uhum. questão que fale isso, não, letramento científico é para o professor de ciências. Não, gente. É a capacidade de formar o nosso aluno. Quando a gente fala científico, vocês viram que as minhas pesquisas, por exemplo, do mestrado e doutorado, elas não têm algo que foi feito lá num laboratório, sabe? Que eu precisei pegar a pipeta e medir, pegar os ratinhos. Não, mas ela não deixa de ser pesquisa. Então, a ciência, ela é de todas as áreas, né? A gente acha que para fazer ciência a gente tem que ir no laboratório. Não, a gente tem que trabalhar os conceitos, né? E analisá-los em sociedade. Então, essa capacidade de compreender, interpretar, aplicar aquilo no cotidiano, isso é letramento científico. Aplicar a ciência, os conceitos no nosso cotidiano. Para isso, né? Ah, mas quem fala que tem que ser assim? Se a gente não tiver algo que norteia, cada um faz o que quer. Então, assim, essa base, né? O nome dela é a base. Tá ali, eu parto dela para trabalhar as competências científicas também, tá? E aí, garantindo que o meu aluno vai aprender esses conceitos e usá-lo aonde? Na formação dele enquanto cidadão. Esse é o sentido da coisa, né? Para quê? Para que ele use esse pensamento. E aí, voltando lá no doutorado, né? E possa produzir experiência. Com esse pensamento crítico, ele consiga tomar decisões nesse mundo que ele vive. Tá? Então, ó, não se trata de aula de ciências, de formar cientistas, mas de formar pessoas capazes de ler o mundo criticamente. É isso, o letramento científico, tá? Que a professora pontuou aqui. Agora, se você quiser voltar lá naquele, aí eu falo um pouquinho. Aí, naquele slide que fala da... Isso. Ó, antes, um pouquinho, Fábio, tem um que mostra os autores. Isso, olha só. Os precursores e as definições clássicas. Porque quando a gente fala de ciência, o que é ciência? A gente tem que meio que comprovar, não é? O que nós falamos, porque senão fica vazio. Ah, mas tirou isso da onde? Ah, tirei da minha cabeça. Às vezes a gente briga com os nossos alunos. Não, não tirou da cabeça. Para sair na sua cabeça, passou antes por várias cabeças, pela cabeça de outras pessoas. Então, quando a gente fala em definição do termo, né, eu tenho lá o Paul de Hard-Heard. Olha que nome ruim. O que aconteceu com ele? Lá ele falou, desde 58, né, que a educação em ciências deveria preparar cidadãos para entender a ciência como força cultural e social. Depois o Dewey, lá em... depois não, o Dewey ainda é antes, né, anterior a esse, mas ele já falava da educação como experiência, de conectar o conhecimento escolar com problemas da vida real. Então, isso já era letramento científico, é que depois a gente dá o nome para aquilo que a gente não sabia o nome, tá? Hazen e Trefil, ali no livro Science Matters, A Ciência Importa, Achieving Scientific Literacy, ele usa o termo, ó, aprimorando o letramento científico, né, trabalhando com ele, propuseram que o letramento científico era para compreender conceitos fundamentais para o aluno conseguir, só para ele conseguir ser um cientista? Não, esses autores já falaram, para ele ler um jornal diário, para ele ouvir na TV um debate político e conseguir entender no que estão pautadas essas opiniões, para que ele possa tomar decisões, mas com base na informação e provar, não com base nas fake news. Percebem? Aí eu estou trabalhando o letramento científico. E no Brasil, teve também? Acho que tem outros autores aí, Fábio? Vê se tem os aqui também. Isso, ó. Ana Maria Pessoa Carvalho e Roseli, tá? Elas trabalham com letramento no sentido de estar capacitando os indivíduos para argumentarem com base em evidências. Porque aí também é ciência. Eu mostrar o meu argumento que ele está embasado. E isso, às vezes, a gente pede para o aluno argumente, né? Ele não consegue embasar. E por quê? Porque ele não foi letrado cientificamente na língua portuguesa a fazer isso, tá? Porque na língua portuguesa que eu trabalho o letramento científico de argumentação. Percebem? A Sônia lá, Castelário Demétrio, o que eles falaram? Que o letramento científico é para ler criticamente a realidade. Menezes, lá da USP, o que ele pesquisa? Que o letramento científico deve ser para todos,
Não é só para aquele que estuda determinada matéria ou só do colégio particular. Não, ele é para todos. Eu tenho que trabalhar para todos os alunos. Depois, pesquisadores como Santos, Mota Hort, Wagner Rodrigues Silva também são pesquisadores do Brasil, com foco nas diferentes áreas. Então, ele vai focar o letramento científico nos estudos da linguagem, no currículo, né? Que temas são importantes e na formação de professores. Então, gente, não é sobre trazer conceitos de ciência, aquela última frase pequenininha ali, é sobre empoderar o indivíduo para participar de uma sociedade cada vez mais tecnológica e científica. Isso é tecnologia e isso é letramento científico. Tá bem? Anotem essa frase da professora Letícia, que daí vai esclarecer muito quando vocês estiverem retomando o conteúdo, retomando a aula, para conseguir fazer essa associação. Combinado? Professora, você quer que eu volte nesse daqui agora? Era só um exemplo, né? Porque às vezes porque às vezes o nosso aluno fica assim, tá, mas elas falaram, e um exemplo, igual da água que a gente pegou de repente, né? Porque às vezes ajuda a entender mais. Então, eu coloquei aqui um exemplo do conceito científico. Tem um princípio, eu não lembro, gente, eu posso falar isso sem vergonha. Princípio de Arquimedes, da ciência. É um princípio da física que estuda que um corpo imerso em um fluido sofre uma força de empuxo para cima, igual ao peso do fluido deslocado. Jesus me abençoe. Às vezes o meu aluno, ele não lembra desse princípio de Arquimedes, Sim. que é o conceito científico, mas ele está letrado nisso. Como assim, professora? Quando ele lê, ele consegue saber que ao tomar banho de banheira, quando o corpo entra na água, o nível da água sobe. Por que que sobe o nível? Às vezes o aluno não lembra, é por causa do princípio do Arquimedes, mas ele consegue, porque o corpo desloca uma quantidade de água. E aí eu tenho a força do empuxo agindo sobre o corpo. E o aluno consegue isso. Tá vendo que esse aluno foi letrado cientificamente? Mesmo que ele não lembrar, gente, porque nossa cabeça, às vezes ela não guarda o princípio de Arquimedes pela vida inteira. Mas ela sabe que o corpo flutua, ou sobe, né? Quando esse nível da água sobe, por causa dessa força. Pronto, ele entendeu. Tá passando um caminhão de não sei o que aqui, gente. Então é esse ruído, mas já passa. Outro exemplo, ele sabe que o barco e o navio flutuam. E às vezes, se perguntar para mim, professora, me fala por que o barco flutua. Eu vou ficar, porque ele não afunda. Se imagina eu respondendo isso para o meu aluno, olha que tristeza. O que isso quer dizer, gente? Eu não fui letrada cientificamente nesse conceito. Percebem? Pode ser que eu fui alfabetizada, porque meu professor deve ter falado isso lá, mas ele só trabalhou o conceito, ele não trabalhou por meio do letramento científico. E aí, eu não sei que mesmo o navio sendo pesado, ele tem um formato que desloca a água. E aí gera esse empuxo lá do princípio de Arquimedes para manter o navio sem afundar. Olha isso. Se eu soubesse ensinar o meu aluno ler, né, ser letrado cientificamente. As boias e os coletes salva-vidas. Por que não afunda, professora? Por causa do princípio de Arquimedes, porque ele é projetado para deslocar água, bastante água, com pouco peso. E aí a pessoa sobe, tá? Então, gente, preparar o nosso aluno para o letramento científico é fazer com que ele consiga aplicar aquilo que ele viu lá na ciência, no conceito, no cotidiano dele. Tá bom? Então, agora com o exemplo, acho que a gente entende um pouquinho mais, né, Fábio? Opa, voltei. Isso. Sim, prof. Aí. Auxilia muito o nosso aluno, né, fazer essa integração. Isso. E, lógico, não podemos deixar de falar sobre essas políticas públicas e os desafios em relação a esses dois temas. Tá? Nós precisamos estar fazendo essa relação, porque vai cair nas provas, né? Eles cobram muito essa parte de política. Mas, como eu já venho falando para vocês, não precisa decorar a lei, mas você precisa compreender que ela existe, como que você vai estar verificando, né? Como que eu vou estar achando, tá? Só um pouquinho aqui que eu vou voltar, para eu não me perder no meu slide, porque eu acho que eu me perdi no meu slide. Meu Deus, cadê o meu slide? Aí, pronto. Eu acho que eu perdi meu slide. Você não chamou cat ou é normalzinho? Não ouvi, Fábio. Você puxou para mim? Não,
Não, peraí, prof, só um pouquinho. Ah, tá. Pessoal, a lista de presença eu já vou liberar daqui a pouquinho. Deixa eu só pegar meu slide base aqui, para eu ver o que eu ajustei aqui para falar com vocês. Só um pouquinho, prof. Que saiu. São os ajustes técnicos aqui, são a tecnologia, né? Então, fazer ao nosso favor. Ainda para eu estar recuperando, mas já estou bem melhor da voz, já consigo falar com vocês melhor. Aqui, achei. É que como a gente sai, a gente às vezes não fica vendo todos os slides. Tá aqui, então tá. Então vamos agora fazer essa parte dessa relação que é muito importante, tá? A lista de presença está sendo liberada. Sei que vocês vão acabar saindo um pouquinho, mas tá aí. Não se apavorem, fiquem mais um pouquinho conosco. Tá bom? Então, vamos lá. Essa parte, então, agora dessa políticas e os desafios. Nós precisamos falar, tá? E nós já viemos falando desde o início da nossa aula, esses 40 minutos de aula, tecnologia e letramento científico. Logo, precisamos dar um olhar especial para as políticas públicas e para os desafios que realmente iremos enfrentar lá nas escolas. Tá? Um dos maiores desafios é a inclusão digital. Muitos alunos ainda não têm acesso de qualidade à internet ou não possuem equipamentos adequados. Nós podemos trazer isso na nossa realidade, né, professor? Eu tenho alunas que estudam só pelo celular, entendeu? Não tem um computador. Se ela precisa postar uma atividade do computador para o nosso curso, das disciplinas, ela tem que ir no polo de apoio presencial dela. Você está vendo? A inclusão digital. Então, assim, e a pandemia deixou isso assim, muito nítido, né? Se não houvesse investimento público de infraestrutura e correr os riscos sobre essa tecnologia, esse fluxo, esse aumento, uma vez ia diminuir, né? Outro ponto central é a formação continuada dos professores, né, que nós temos os programas PNLD, PNAIC, né, e agora o PND, né, que trazem as diretrizes, mas muitas vezes não dá a complexidade da prática. Como o professor vai trabalhar na prática? Então, nós precisamos aqui de formações, que não seja só a teoria, mas que ajude o nosso professor que está lá em sala de aula a realmente aplicar as tecnologias e as metodologias ativas em sala de aula, tá? Então, isso é um desafio. A inclusão digital ainda é um desafio para todos nós, tá? Além disso, quando a gente fala de políticas, nós temos que falar das legislações, correto? Nós temos que dialogar com essa legislação. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, BNCC e PND, né? E até as portarias mais recentes, que uma delas foi a 359 de 2025, que trouxe diretamente a cultura digital na escola. Está vendo como é recente algumas coisas? E essas normas não são burocracia apenas, tá? Elas dão um norte sobre o que esperar da escola e de nós, professores, tá? Então, essa cultura digital, esse tema que é tudo muito novo, essa relação entre o letramento científico, faz muito sentido. Agora, você que é aluno, que está aqui se preparando para a prova nacional docente, que está vinculado ao Exame Nacional do Estudante, você está se formando, ou já é formado, está numa segunda licenciatura, se você está em experiência em sala de aula ou não, mas você já vai começar a fazer essas conexões entre a teoria, a prática, sobre as temáticas que nós estamos abordando, e o ponto central, que é uma formação continuada para os professores. Com todo esse diálogo, toda essa inclusão digital, a gente precisa estar capacitado. Algumas alunas falam assim, eu já estou no final do curso, eu já estou pensando em fazer uma especialização, porque eu estou tendo muito aluno de inclusão. A outra falou assim,
prof, olha, então agora, pensando agora, eu estava vendo os comentários de vocês, pensando então fazer uma pós sobre inclusão digital, sobre como trabalhar com essas ferramentas em sala de aula. Então, está muito associado. Nós estamos aqui trazendo um conteúdo de extrema importância para vocês e tentando fazer todas essas conexões para vocês conseguirem colocar na prática toda essa parte da teoria, tá? E muita gente, igual a professora Letícia comentou, que quando você fala de letramento científico, parece que você está falando só do professor de ciências ou de biologia, e não é verdade, né? Nós vimos agora nesta aula, nós estamos já em quantos minutos? 45 minutos de aula, estamos finalizando a aula, que está presente em todas as áreas. Ela é interdisciplinar. Né? Esse letramento científico é interdisciplinar. Não é só analisar um texto, né, na língua portuguesa, como a professora trouxe, é ir além desses dados. Deixa eu ver que eu coloquei. Ó, sua vez aqui é seu. Não vou entrar Isso muito, mesmo, não. ó, Vou deixar é isso aí. a Pro vai ter mais propriedade para falar. Não, é isso mesmo que você falou, trabalhar o letramento científico em todos os componentes curriculares. Ah, professora, mas você deu um exemplo lá do negócio do Arquimedes, lá da física, né, da água, do empuxo. Sim, mas vamos pensar um exemplo no português, né? Quando que a ciência, ela deixa de ser uma lista de fatos e torna-se uma prática discursiva. Quando eu trabalho com meu aluno um diálogo social e analiso esse discurso, pronto, eu já estou preparando ele para um letramento científico em português. Passa para outro slide, fazendo favor, Fábio. Por exemplo, quando eu pego e ensino esse aluno, né? Eu mesmo, enquanto docente, eu leio e ensino o aluno a ler criticamente. Aí, o aluno consegue combater a desinformação, e eu consigo ensiná-los a checar as fontes, identificar um viés e entender a construção retórica dos argumentos. Isso vai fazer com que o aluno se sinta empoderado. Olha, eu percebi, professor, aqui que essa fonte aqui é mentira. Quando ele pega um texto da internet e olha assim, ixi, professora, não existe essa fonte. Quer dizer, ele fez a pesquisa, né? Então, ele conseguiu ir além, ele foi letrado cientificamente em português, tá? E aí, gente, você consegue transformar o aluno desde pequenininho, de um receptor passivo a um analista ativo da informação que ele consome. Se isso tivesse sido trabalhado desde sempre, nós não estaríamos diante desse tanto de fake news, que as pessoas disseminam sem nem olhar a fonte da informação, e elas pregam aquilo como se fosse verdade. E aí, as pesquisas e as provas nacionais aí mostram que nossos alunos, eles são analfabetos funcionais. Por que será? Porque eles não foram letrados cientificamente. E aí, gente, eles ficam na decodificação. E aí, quando pergunta uma interpretação de texto, ele não consegue fazer, tá? Porque ele só foi trabalhado para ser um receptor passivo. E aí a gente volta àquele conceito. Talvez ele só tenha sido alfabetizado no conceito estrito e raso da alfabetização, não daquele que o Paulo Freire já considerou, né? Mas só como mero decodificador, tá? E então, quando eu trabalho nos textos ensinando isso, eu trabalho o letramento científico. Vamos para as questões para a gente analisar? Vamos, professora, Nós vamos temos para ali duas questões, está bem Pronto, pequenininho, mas depois qualquer coisa a gente. eu vou deixar só as questões assim, pode ser? Isso, olha lá, vamos ler contextualizando, porque lá na prova nacional docente a gente fala que vai ter geralmente um caso, né? E o professor consegue desenvolver aquilo. Então, olha um caso aqui: o professor Miguel, ao ministrar o conteúdo Fontes de Energia para uma turma do 8º ano, percebeu que seus alunos, apesar de memorizarem as vantagens e as desvantagens de cada fonte, tinham grande dificuldade de entender notícias sobre a matriz energética brasileira, ou tomar decisões fundamentadas sobre questões como a instalação de uma usina termoelétrica na sua região. Então, eles tinham um conceito, né? Preocupado, o professor decidiu repensar sua prática. Analisando a situação sob a ótica do letramento científico, qual das alternativas descreve a abordagem mais adequada para que o professor Miguel supere esse problema? Tá, professor, eu não lembro. Pega uma caneta na hora da prova e risca ali, ó. Os alunos conseguiam
entender o conteúdo, mas eles não sabiam memorizar as vantagens e as desvantagens, não conseguiam entender notícias sobre a matriz energética e nem tomar decisões se devem instalar ou não uma termoelétrica na região, tá? E o que o professor, então, Miguel, deveria fazer? Letra A, intensificar, tacar exercícios de fixação e aplicar simulados semanais com questões de vestibular. Socorro, Deus, os moleques não são do 8º ano? Ah lá, sobre o tema, para garantir a memorização dos conceitos. Gente, aqui é um pouco tradicional, ó. Os meninos até memorizaram, só que eles não conseguiam saber aplicar as vantagens e as desvantagens. Então, se eu só dou mais exercício sobre aquilo, aplico simulado, às vezes, de um nível maior, eu já tiraria essa, porque se o cara é do 8º, você pôr um do vestibular, ele já não vai entender, porque ele não trabalhou naquele conceito ainda, tá? E só memorizar um conceito não é letramento, porque se eu só memorizar, eu não consigo aplicar. Arranca essa questão fora. Beleza? Propor uma sequência didática que inclua análises de artigos de jornal, debates com base em dados de relatórios de energia. Então, ele vai debater. Teve um relatório e ele vai debater. Será que isso aqui mostrou resultado positivo, resultado negativo? E a simulação de uma audiência pública para discutir os prós e contras desse projeto energético local. Nossa, difícil para o 8º, mas assim, eu acho que essa dava. Porque ele vai propor uma sequência, então ele não vai trabalhar numa coisa só, tá? A ideia de sequência didática é importante. Vai trabalhar artigo de jornal, não é que os alunos tinham dificuldade de entender notícia? Então, ele já sana essa dificuldade aqui. Vai fazer debate, se o aluno não consegue vantagem e desvantagem, no debate a gente prepara ele, porque debate traz os pontos, né? Prós e contras, ó. Então, essa daria? Essa aqui não vai ferir nada. Vamos nascer. Substituir as aulas expositivas. Então, para de explicar, professor. Coloca videoaula. Opa, mas videoaula também não pode ser só expositiva? Então, olha aqui, mais dinâmicas e modernas. Se ele só substituiu porque considerou a tecnologia aqui para pôr no mesmo formato, mas continuou, não mudou nada? Ó, com animações que expliquem o funcionamento de cada tipo de usina. Gente, se ela vai explicar o funcionamento, ela também trabalhou só o conceito. Tá vendo? Porque ela não trabalhou que jeito que o aluno vai entender isso. Se eu não trabalhar o jeito que o aluno está entendendo isso, também não é letramento, ele só está expondo. É como se eu estivesse só alfabetizando ele nesse conteúdo aí de matriz energética, tá? Letra D, levar os alunos para uma visita técnica. Ah, legal. Em uma usina hidrelétrica, para que possam ver o que foi aprendido teoricamente em sala. Se o aluno vai para a usina, ele só vai ver teoricamente o que aprendeu em sala, aqui a gente tem uma vontade de mandar, porque é legal fazer isso. Eu acho que isso está dizendo aqui, gente, está vendo as questões PND, ó. Não quer dizer que isso não deve ser feito. Vocês entendem? Mas em consonância, né, professora? Isso, porque levar o aluno para uma visita técnica é ótimo, só que eu corro o risco de deixar ele só ver teoricamente. Então, se eu não faço o debate, se eu não simulo para ele perceber, talvez ele fique no mesmo nível ali. Então, a única que tira ele dessa situação de apenas observar, né, e aprender só o conceito é a letra B. Beleza? Parece complexo, mas quando você vai analisando e fazendo essa junção, né, professor, entre a teoria e colocando esse estudo, né, essa questão na prática, a gente consegue fazer essa associação, né, professora? Auxilia muito, né, a fazer a eliminatória da questão errada no dia da prova. A próxima, Muito bem. E acho que dá tempo para mais uma. Dá mais, dá sim, prof. Né? Vamos terminar essa? Vamos lá para outra. Agora mudei, não é mais o Miguel. Professora Ana. Ah, professora, você trouxe uma de ciências, agora língua portuguesa? Vamos pensar isso para nós, né? Aqui da nossa área da alfabetização. Vamos pensar, né? Vocês também trabalham com ciências, mas assim, vamos trazer uma assim. A professora Ana, numa aula de língua portuguesa, do 9º ano, apresentou um texto de opinião. Beleza? Isso pode ser trabalhado desde o
quinto ano já consegue, em um jornal de grande circulação, que defendia o uso de agrotóxicos como essencial para a produtividade agrícola no país. Então, ó, tem que usar porque senão não aumenta a produtividade. Ela mostrou esse texto. No entanto, ela percebeu que a maioria dos alunos aceitou os argumentos de forma crítica, sem questionar a fonte da informação, a existência de viés ou a possibilidade de contra-argumentos. Será que tem que usar? Ninguém perguntou nada. Só beleza, professora, amém. Diante desse cenário, e com o objetivo de promover o letramento científico integrado às práticas de leitura, qual estratégia da professora Ana seria mais eficaz? Então, o que que eu, né? Não é que as outras não são, mas tá vendo que é mais para trabalhar o letramento científico. A. Solicitar que os alunos localizem e circulem no texto todos os conectivos de adição e conclusão. E, assim, ainda assim, desse modo, analisando a coerência e a coesão argumentativa do autor. Será, gente, que ele fizer só isso, ele circula os negócios, ele já entendeu que é verdade aquilo? Às vezes a pessoa só tem o dom da oratória, né? Então, assim, não que não seja bom, porque deu trabalho conectivo também, né? Mas letramento científico, tá? B, pedir que os alunos reescrevam o texto. A atividade de reescrita também é bom. Substituindo palavras do campo semântico da produtividade, tudo que tiver a ver com produtividade, por palavras do campo semântico da saúde, para trabalhar sinonímia e alterar o efeito de sentido do texto original. Se ele só alterar e ele vai trocar as palavras, ele continua acreditando, ou em um lado ou no outro. Percebem? Ele só vai trabalhar a reescrita do texto, talvez trabalhe a troca de palavras, mas ele só altera o sentido do texto, que também pode ser perigoso, porque se ele só alterar assim, ele para ele vai dar na mesma. Entendeu? Ah, então não. Eu estava acreditando que era bom, agora eu acredito que é ruim, porque eu mesma alterei. Mas aí eu trabalhei ele para esse tema? Não trabalhou. Tá? Letra C. Propor uma pesquisa em fontes diversificadas, como artigos científicos simplificados, porque eu estou falando do nono ano, então dá, ó, manuais de saúde pública e reportagens de veículos com linhas editoriais diferentes, para comparar argumentos, identificar a qualificação das fontes citadas. Esse autor existe? Essa revista existe? E produzir um painel de debates com os diferentes pontos de vista. Aí eu trabalhei debate, falei que o agrotóxico pode ser bom para isso, mas ele pode levar a isso, e aí o aluno consegue refletir. Então, será que é bom usar agrotóxico só em nome de produzir, produzir, produzir? Então, aí o aluno vai conseguir explicar. Aí teve letramento científico, gente, na C dá, tá? Mas vamos ver a D, por que não? Explicar aos alunos em uma aula expositiva. Aí eu volto, gente, só no nível de alfabetização, entende? Não que não seja importante eu expor, porque o aluno sem a exposição, ele não sabe nada, entendeu? Ele pode não saber nenhum conceito ainda, porque ele está no nono ano, ele tem que aprender, tá? Então, a aula expositiva, eu não estou dizendo que ela não é importante, tá? Mas aqui, ó, explicar aos alunos em uma aula expositiva os principais argumentos contra o uso indiscriminado, fornecendo a eles uma lista de coisas para que eles possam usar em futuras produções. Mas aí o professor só vai falar, falar, falar. E às vezes, como eu não fiz ele debater, ele mexer com isso, ele vê visualmente, sabe? Vê ali no cartaz, no debate, talvez ele fique só nesse nível raso. Então, eu também não estimulo muito, por isso não é um letramento científico. Entenderam? Então, aqui daria conta, né, de explicar melhor aqui, seria a letra C. Pronto. Perfeito. Beleza? Tenho certeza que tem muito aluno aqui que está assistindo a aula que acertou as questões, hein? Então, já Ah, estamos é? no caminho bom. Olha isso. Então, vamos lá, então, agora, finalizando, vocês já acompanharam toda essa análise dessas duas questões, eu sei que vocês gostam muito dessa parte para poder colocar em prática mesmo e esperar, né, pensar o que eu vou estar aguardando no dia da prova, mas nós estamos chegando no final da nossa aula, né, quase 60 minutos aí de aula, vocês nos ouvindo, né, dando esse privilégio para nós, né,
passar esse conteúdo. Então, para fechar agora, pensando nessa reflexão de essa integração entre tecnologia, letramento científico, é essencial para a formação de sujeitos críticos. Então, em um mundo cheio de fake news, igual a professora colocou, desde o início da fala, discursos manipulados, informações científicas circulando a todo instante. Então, não podemos nos dar o luxo de formar alunos apenas para decorar fórmulas. Nossa missão é formar cidadãos que saibam analisar informações, tomar decisões éticas e participar ativamente da sociedade. Não importa se você é pedagogo lá do berçário, se você é professor de inglês, de biologia, de educação física, você está na formação do cidadão, desse indivíduo que está lá na escola. E a tecnologia, nesse processo, não é um fim em si mesma, mas um meio. Né? E o letramento científico é o caminho para que o aluno se torne um leitor do mundo e não apenas de textos. Então, nossa reflexão que deixamos aqui para finalizar a nossa aula, vocês podem estar comentando, fiquem à vontade, anotem. Como cada um de vocês, dentro da sua área, pensando na sua área de formação, pode usar a tecnologia para desenvolver esse olhar crítico e investigativo dos alunos. O desafio é grande, mas também que dá um sentido à nossa profissão. Vocês não concordam? Então, pensando nisso, para fazer esse fechamento, fiquem à vontade se vocês querem colocar aqui no chat, tá bom? A mediadora já liberou a lista de presença. Nós queremos só agradecer, né, professora Letícia? Até uma próxima aula conosco. E o que precisar, a coordenação está à disposição, né, professora Letícia? Isso mesmo, gente. Agora, ó, enquanto professores, a nossa ideia é nós mesmos pensarmos em questões, né? Nós vamos respondê-las no PND, no ENAD, nos concursos que nós vamos prestar. Mas, agora, ó, a hora que a prof estava falando da tecnologia aí para finalizar, a gente podia falar assim, ó, como que a tecnologia ela pode ser usada para buscar, inclusive, combater essas fake news. Imagina se o professor consegue usar e ensinar uma ferramenta para o aluno buscar, verificar e mostrar isso, como que isso é verdade ou não. Pronto, a gente já tinha outra questão, tá? Para a gente pensar, trabalhar e fazer. Então, esse é o papel do professor: pensar questões, pensar em como ele vai responder, pensar em como o aluno responderia, né? E isso é tecnologia, e isso é letramento, tá? Então, eu estou grata por ter participado dessa aula com vocês, deu tudo certo, né? E até a próxima, o momento é nosso aí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.